Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, partindo do item 50. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, nós estamos lendo e estudando o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec, e hoje nós daremos continuidade a esse estudo que já se encaminha para o seu encerramento a partir do item 50. Se você quiser estudar essa obra, eu sugiro que você procure na internet, porque é um livro que está disponível para download gratuito, ok? Então vamos lá, item 50. Cada um ore segundo suas convicções e o modo que acredita mais conveniente, pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza de intenção é o essencial. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, que se assemelham ao barulho de um moinho e onde o coração não está. Então vamos lá. O Espiritismo não prescreve uma maneira de orar. Por isso, tanto faz se a pessoa ora em pé, se ora ajoelhado, se ora deitado. Isso é indiferente. Cada um deve orar do jeito que fale mais alto ao seu coração. Eventualmente, a gente encontra pessoas dentro do Espiritismo que, não tendo compreendido este item, frequentemente censura ou ridiculariza a forma como pessoas de outras religiões oram. Isto é um erro, porque o Espiritismo não prescreve nenhuma maneira de orar, por entender que o essencial é o pensamento. Então, se para aquela pessoa é preciso orar de determinada forma para que ela possa produzir um bom pensamento, maravilha, que faça assim. Cada um é livre para rezar do jeito que seu coração pede. E o importante na oração é a sinceridade e a pureza das nossas intenções. Então, para o Espiritismo, orar não é simplesmente mexer a boca, mas produzir um bom pensamento. E para que um bom pensamento possa ser produzido, é essencial que haja sinceridade e pureza das nossas intenções. E um bom pensamento que a gente emite do fundo do nosso coração a Deus é muito mais forte, muito mais poderoso do que simplesmente recitar orações. Nós ainda encontramos muitas pessoas que acham que a força da oração está num conjunto de palavras mágicas que você repete como um mantra e as coisas acontecem. Para o Espiritismo não funciona assim. Então a força da oração está no sentimento, na vontade, na sinceridade, na pureza daquele que ora. Item 51. Deus fez homens fortes e poderosos para serem os sustentáculos dos fracos. O forte que oprime o fraco é maldito de Deus. Em geral, ele recebe o castigo nessa vida, sem prejuízo dos reservados ao futuro. Olha só, hein? Item forte. Vamos lá. Deus fez os homens fortes e poderosos para serem os sustentáculos dos fracos. Eis a lição que a humanidade não aprendeu ainda. Ainda hoje, o forte é aquele que oprime o fraco. Não devia ser assim. A lei de Deus vai dizer: você é forte, porque nesta encarnação é seu dever defender os fracos. Você não é forte para oprimir os fracos. Esta inversão de valores é que tem levado muito sofrimento em nosso planeta, não é? E olha o que ele diz: o forte que oprime o fraco é maldito de Deus. E em geral ele recebe o castigo nessa vida, sem contar aqueles que serão reservados ao futuro. Castigo aqui é entendido como consequência das nossas ações. Aquele que abusa da sua força, aquele que abusa do seu poder, aquele que abusa da sua posição,
naturalmente enfrentará as consequências deste abuso, porque o poder é dado para alguém para fazer bom uso, nunca para fazer mau uso. Então, aquele que infelizmente usa da sua força, do seu prestígio, da sua fama, do seu cargo, enfim, do que quer que seja que lhe confere força e poder para oprimir as pessoas, está plantando para si mesmo um caminho de muito sofrimento na terra. Item 52. A fortuna é um depósito, cujo possuidor é tão somente o usufrutuário, já que não a leva com ele para o túmulo. Ele prestará rigorosas contas do emprego que dela tenha feito. Este é um item muito importante. Então vamos lá. A fortuna é um depósito, cujo possuidor é tão somente usufrutuário. O que isso quer dizer? Ele usa momentaneamente. Aqui na Terra, nenhuma posse é definitiva. Elas são apenas temporárias. Aquelas pessoas que nascem, por exemplo, em famílias muito ricas, não foram agraciadas por Deus. Elas estão vivenciando uma provação e elas terão que prestar contas disso um dia. A fortuna que está na sua família, na sua conta, nas suas mãos, é apenas um breve instante da caminhada daquele espírito. Ela não lhe pertence, porque ele não leva. Nós só possuímos aquilo que nós levamos com a morte. Caixão não tem gaveta, já diz o ditado popular. Portanto, nós levamos apenas aquilo que nós conquistamos intimamente. Aquilo que de fato nós possuímos são as nossas lembranças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O resto é tudo temporal, né? E aí, olha só, ele prestará rigorosas contas do emprego que tenha feito, porque isso é uma continuidade do item anterior. Anteriormente nós vimos, os homens fortes existem para amparar os fracos. As pessoas que têm fortuna receberam esse dinheiro para fazer alguma coisa em benefício da sociedade. Não é para guardar num cofre, enriquecer a sua conta e viver na terra como se estivesse de férias. Essas pessoas, cedo ou tarde, prestarão contas do uso que fizeram ou deixaram de fazer do dinheiro que momentaneamente esteve em suas mãos. Item 53. A fortuna é uma prova mais arriscada que a miséria, porque é uma tentação para o abuso e os excessos, e porque é mais difícil ser moderado que resignado. Olha que maravilha! Olha a capacidade de síntese de Kardec, né? Vamos lá. A fortuna é uma prova mais arriscada que a miséria, ou seja, todo mundo tem a fantasia de que ser rico, milionário, bilionário é maravilhoso, é o sonho. Não, porque é uma provação muito difícil. Mas por que é difícil? Porque na riqueza se tem a tentação para os abusos e os excessos. Quando a pessoa tem dinheiro a perder de vista, é muito mais fácil ela cair no caminho do erro, no caminho do abuso, no caminho do materialismo, no caminho das viciações. Por quê? Porque o dinheiro está fácil, o dinheiro compra tudo. Agora, aquele que passa pela provação da miséria, ainda que ele tenha o ímpeto, ele não terá o dinheiro. Então isso dificulta o acesso. A riqueza abre portas, a miséria fecha portas. E olha que frase maravilhosa, porque é mais difícil ser moderado que resignado. Ora, se eu estou vivenciando a pobreza, que é uma provação também, e é rude, tá? Vou deixar claro, mas se eu estou vivenciando a pobreza, eu posso cair na revolta ou eu posso me tornar resignado. Mas se eu tenho uma fortuna que me favorece abusos e excessos, é muito mais fácil eu cair nos caminhos equivocados do mundo. É por essa razão que a fortuna é uma prova muito mais difícil do que a miséria. E todos nós deveríamos pensar muito se de fato queremos um dia pedir a Deus essa provação. Item 54.
O ambicioso que triunfa e o rico que se sustenta de prazeres materiais são mais de se lamentar que de se invejar, pois é preciso ter em conta o retorno. O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e vem revelar sua sorte, mostra a verdade desta afirmação do Cristo: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Então vamos lá. O ambicioso que triunfa e o rico que se sustenta de prazeres materiais são mais de se lamentar de que se invejar. Olha que ensino que vai na contramão do mundo, né? Porque normalmente o que a gente faz? A gente inveja o rico, a gente inveja o poderoso. A gente queria estar lá no lugar dele, vestir as roupas dele, morar na casa que ele mora, dirigir o carro que ele dirige. Mas será que realmente isto é algo a se invejar? Ou será que, na verdade, nós temos que lamentar aqueles que se deixam levar pelos prazeres materiais, cuja existência se resume a um parque de diversões, em que essas pessoas olham para os demais como servos da sua casa? Então, entenda, não estou dizendo, o Espiritismo não diz que a fortuna é crime, que ser rico é um problema. Não, ela diz que isso é temporário e que se deve aplicá-la sempre em benefício do próximo. Então é isso que as pessoas ricas devem fazer. Mas aqueles que caem nas teias do materialismo, que acham que estão aqui de férias e a passeio, essas pessoas são mais de se lamentar do que de invejar. Por quê? Porque uma hora haverá retorno. Ela terá em algum momento que enfrentar as consequências das suas ações. E isso não é bacana. Mas isso por quê? A gente está inventando isso do nada? É o Espiritismo que é muito moralista, como eu já vi algumas pessoas dizerem? Não. Essa concepção ela vem do relato dos espíritos. Kardec não inventou nada. Ele simplesmente tinha a seu dispor muitas comunicações espirituais, como qualquer pessoa que lida com a mediunidade, e especialmente a mediunidade em favor dos espíritos sofredores, pode constatar. Então são os próprios mortos que vêm contar as suas histórias, que vêm nos relatar as provações às quais estiveram submetidos, as dificuldades que tiveram que passar e principalmente os erros que cometeram. Então são esses espíritos que voltam através dos médiuns, contando as suas histórias, que vêm dizer: olha, eu fui rico, eu fui ambicioso, eu tive bens materiais, ou mesmo que não tenha sido tão rico assim, eu quis apenas aproveitar a matéria, gozar da matéria, mas agora eu me sinto desta forma. Então é a partir da prática que se tira a conclusão. Não é simplesmente uma teoria inventada num gabinete qualquer. Então isso é muito importante. O Espiritismo não despreza a matéria, mas o Espiritismo frequentemente nos alerta. A matéria é um instrumento, mas quando nós a transformamos numa teia, a gente acaba preso. Item 55 para a gente encerrar esse estudo. A caridade é a lei suprema do Cristo. Aliás, encerrar por hoje, tá? Nós vamos continuar. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai seus inimigos. Não façais a outro o que não gostarias que vos fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. Olha que maravilha. Então vamos falar com calma. Esse item é um item importante, inclusive daqui a pouco eu vou pedir licença para vocês para trazer um comentário de ordem pessoal, mas que eu acho importante deixar registrado aqui. Então vamos lá. A caridade é a lei suprema do Cristo. Mas como é que a gente sabe disso? Porque ele ensinou: amai-vos uns aos outros como irmãos. O Espiritismo é uma doutrina que ensina os seus seguidores a amar todas as pessoas como suas irmãs. Amai vosso próximo como a vós mesmo. Perdoai seus inimigos. Foi Jesus que ensinou isso 2000 anos atrás. O Espiritismo simplesmente endossa, nos mostra, nos
ajuda a chegarmos nesse estado, ou pelo menos tentarmos, né? O que já é um grande avanço. Isso foi, agora eu peço a licença de vocês para trazer um pensamento que foge um pouco do assunto, mas tem relação, que é o seguinte: uma das coisas que sempre me encantou no Espiritismo foi observar a serenidade de algumas pessoas. Então eu frequentava centros espíritas, assistia algumas palestras e eu via, claro, não todos, mas haviam algumas pessoas que elas eram serenas, elas tinham uma paz de espírito e eram pessoas a que você não tinha o que falar contra ela. Eram pessoas caridosas, amorosas, afetivas, abraçavam estranhos, cumprimentavam a todos, tinham sempre um sorriso no rosto, e isso me encantava, porque eu sou muito introvertido, muito distante desse posicionamento. Isso sempre me encantou. Essa abertura, esse amor ao próximo que a doutrina espírita ensina, sempre me fascinou. Contudo, infelizmente, eu acho que isso anda se perdendo. Eu comentei com a minha esposa com pesar que eu vivi para ver espíritas odiarem. E olha que o Espiritismo sobreviveu às críticas, sobreviveu aos ataques, justamente porque sua moral era robusta e os pioneiros eram pessoas de vontade de ferro. Mas hoje, infelizmente, muita gente anda perdida. Eu vi, por exemplo, durante as eleições, espíritas usando as suas páginas no Facebook sobre espiritismo para fazer proselitismo político, coisa que Kardec sempre foi contra. Lá no livro dos médiuns das sociedades espíritas, Kardec deixa claro: o objetivo do espiritismo não é falar sobre política, nem sobre religião, outras religiões, nem sobre economia, sobre outras religiões e política. Eram 3 assuntos proibidos: política, economia e religião. O objetivo do Espiritismo não é esse. Infelizmente, eu vivi para ver pessoas defendendo as suas ideologias políticas em páginas que elas mesmas criaram para divulgar Espiritismo, esquecendo aquilo que Jesus ensinou. Nosso dever é nos esforçarmos para amar uns aos outros, perdoar os nossos inimigos, não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é Jesus que ensinou, o Espiritismo endossa. Não há espaço no Espiritismo para discurso de ódio, não há espaço no Espiritismo para esse tipo de conduta. Infelizmente, muitos espíritas e, mais infelizmente ainda, muitos líderes espíritas me parecem estar perdidos com a morte de Chico Xavier, adotando posturas, discursos totalmente contrários ao que a doutrina espírita prega. Então, eu paro por aqui com essa reflexão. Um abraço, até a próxima.